Meu querido irmão, minha querida irmã, chego a você hoje, neste sábado, dia 21 de maio, para levar sempre uma mensagem de esperança, de amor, para tantas pessoas que nos escutam através do programa A Voz do Pastor. Hoje nós celebramos a festa de um santo não muito conhecido, São Cristóvão Magallanes. Ele nasceu no México e faleceu em 1927, portanto, no século passado. Ele era um padre muito zeloso pela sua paróquia, pelo seu povo, acusado injustamente de promover rebelião em meio às perseguições contra os católicos. Ele foi preso e alguns dias depois fuzilado. No ano 2000, juntamente com mais 24 companheiros, o Papa São João Paulo II canonizou todos eles. Então, ao celebrarmos este dia a memória de São Cristóvão Magallanes, que é do nosso continente latino-americano, vamos pedir a Deus a graça da firmeza da fé, da coragem de nós testemunharmos a justiça, a verdade em nossa vida. Não nos deixar levar pelo mais fácil. Infelizmente, essa tentação pode acontecer. Às vezes, a gente não quer brigar, não quer resistir, mas acaba cedendo às injustiças ao nosso redor. Vamos agora meditar o Evangelho de João 15, 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho hoje nos apresenta uma realidade muito concreta. A oposição entre os valores do mundo e os valores do Evangelho. Nós cristãos não temos uma postura de odiar o mundo, achar que tudo no mundo é errado, é pecador. Não é isso. O Evangelho de hoje, ele quer mostrar que nesse mundo existem muitas coisas contra aqueles que seguem o Evangelho de Cristo. Porque quem segue o Evangelho vai encontrar mesmo resistência, dificuldade, porque vai combater o mal que está tão presente na nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, quantas pessoas se aproveitam da fraqueza dos pequenos, dos pobres,
dos indefesos para desviar recursos, para explorar. Agora, na hora que alguém começa a denunciar, essa pessoa acaba sendo perseguida, incomodada e às vezes até eliminada da sociedade. Por quê? Porque se opôs contra o mal que está tão presente no mundo e que nós não podemos de maneira nenhuma negar essa realidade. Nós precisamos realmente de pessoas que ajudem a população a seguir o caminho do bem. E quando você vai ajudar, tem que ter consciência disso, que vai mexer com gente poderosa e essas pessoas não se conformam enquanto não eliminar aqueles que estão tirando o seu poder, o seu privilégio e, acima de tudo, o seu bem econômico. Nós conhecemos muito a história, por exemplo, de Dom Oscar Romero, um bispo também latino-americano, quando ele, em El Salvador, ele chamava o povo para reagir contra o abuso do poder político, o abuso dos militares. E aí o que ele fez? Organizava e era um testemunho de resistência. Como não conseguiam mudar de ideia, um dia ele estava celebrando a Santa Missa e um policial o matou no altar. O sangue dele foi derramado com o cálice, com o vinho. Ficaram misturados o vinho que ele consagrava e o sangue dele. Assim também muitas histórias. Agora mesmo aqui no Brasil, nós como igreja fizemos essa carta, essa mensagem ao povo de Deus, chamando a atenção de muitas atitudes que nós não concordamos no atual momento. Esse abuso, essa invasão das terras indígenas, essa liberação do governo federal para que os garimpeiros entrem nas terras indígenas, essa liberação da arma para a população, essa atitude de querer ver o valor das eleições através das urnas, querer desqualificar as eleições dependendo do resultado, essas atitudes autoritárias que nós todo dia ouvimos, elas não podem ser aceitas pela sociedade. E a gente tem que reagir mesmo sabendo que temos muita perseguição. Na nossa cidade também, cada cidade do interior, o povo não pode aceitar muitos abusos. Quantas vezes a gente paga impostos para a iluminação pública e as ruas estão escuras? E as pessoas ficam caladas. Quantas vezes a gente percebe que os recursos que poderiam ser para a educação, eles não são oferecidos na qualificação dos professores e são utilizados para outras finalidades e não há um esforço de valorizar a população, porque quando a educação não vai bem, então tudo vai de água abaixo. E aí, nós vamos todos ficar de maneira calada? Tem lugar que está até tirando o ensino religioso das escolas. Isso é um absurdo, porque a nossa lei diz que o ensino religioso ele passa a ser opcional, mas ao mesmo tempo obrigatório. Isto é, cada igreja ela tem
o direito de ser respeitada. Ensino religioso não é proselitismo, mas é mostrando o valor da palavra de Deus, da justiça, da vida, da liberdade, e muitas vezes estão tirando até a religião das escolas como uma forma também de alimentar essa sociedade que estamos aí, que quer esquecer de Deus. Que Deus Todo-Poderoso nos dê força e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.